Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Recentemente o pastor Sebastião pregou também nesse texto, e o Senhor me trouxe outra vez a meditar sobre ele. Eu creio que Deus tem algo a tratar, a falar conosco. Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, a palavra do Senhor nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, toma, Senhor, os nossos corações, Pai, nossas mentes. Fala conosco, Senhor, acha lugar em nós, Espírito Santo. Tenha liberdade, Senhor, a nos confrontar, Senhor, a nos mostrar a Tua direção, o Teu caminho. Aumenta, Senhor, a nossa fé, Deus, para enxergar o Senhor agindo nos nossos dias, Pai. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra neste lugar, nessa manhã. Deus, marca os nossos corações com o fogo da Tua presença. Deus, em nome de Jesus. Se você acreditar nisso, diga amém, amém. Assente-se, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Jesus nos ensinou, antes de qualquer coisa, a amar os nossos inimigos. Então, é difícil a gente pensar em quem são os nossos inimigos, quando Jesus nos ensina a amar os inimigos. Jesus ensina a perdoar aqueles que ofendem. Jesus nos ensina a buscar reconciliação com aqueles que estão chateados, magoados, ofendidos conosco. Jesus diz, se você está indo levar uma oferta, antes de chegar no altar, é melhor que você abandone essa ideia, busque reconciliação com quem se ofendeu, com quem está ofendido com você, e depois você traga a sua oferta. Jesus disse que nós não iríamos lutar contra a carne e contra o sangue. Jesus repreende a Pedro quando Pedro pega em espada. Jesus chama os seus e deixa claro para eles que eles não vão brigar, eles não vão lutar com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. A verdade é que Jesus nos deu essas orientações porque Ele mesmo levou no seu corpo o peso da inimizade. Jesus disse aos seus que nós, os seus seguidores, os seus discípulos, não iríamos lutar, não iríamos brigar, porque Ele mesmo carregou no seu corpo o preço de ser inimigo de Deus. Os maiores inimigos éramos nós, os maiores vilões éramos nós éramos alvos da ira de Deus. E hoje, alcançados pela graça, chega a ser difícil de imaginar isso. Mas nós éramos condenados, nós estávamos caídos, nós não tínhamos redenção, reconciliação. A nossa maior bondade, a nosso maior ato de devoção não passava de trapos de imundícia, não passava de pano de chão diante de Deus. E Jesus tomou o nosso lugar. Jesus levou a inimizade, o preço da ira de Deus, para que nós estivéssemos num lugar de amizade, de reconciliação. É por Ele que nós temos acesso a um Deus santo, justo, sem termos medo. É por Jesus que nós chegamos até Deus, sem vergonha dos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram levados e estão pagos na cruz do Calvário. Hoje nós chegamos diante de um Deus santo e nós não nos escondemos dele, nós nos escondemos nele para a glória do seu nome. O mundo não entende essa verdade, mas é extraordinário imaginar que nós, criaturas tão pequenas e miseráveis como somos, estamos escondidos em um Deus santo, verdadeiro e poderoso como o nosso Deus é. Se não fosse Cristo, estaríamos nós ainda lutando por essa aceitação e seríamos falhos. Mas hoje nós somos aceitos, somos perdoados. O céu já desceu à terra, o céu já veio do trono à manjedoura, da eternidade até a cruz. Cristo veio, verteu cada gota de sangue do seu corpo para que nós fôssemos comprados. Nós somos tirados do selo de inimigos e fomos trazidos para perto como amigos.
A Bíblia diz em Colossenses que Ele levou a cédula da nossa condenação, a cédula que nos dizíamos que éramos culpados, Ele cravou na cruz do Calvário. Em graça e justiça, Ele não apenas morre, como ressuscita e vence a morte no nosso lugar. Jesus não apenas oferece o seu corpo como uma oferta que foi consumida, mais do que consumida, Ele venceu sobre o fogo da ira de Deus. Ele triunfou sobre a morte e sobre o pecado, e ressuscitou no terceiro dia, trazendo justiça e esperança. A Bíblia diz que Ele toma as chaves do inferno e da morte, e Ele triunfa, Ele leva cativo o cativeiro ao céu. O Senhor nos dá esperança. Agora nós somos filhos. É por esses óculos, é com essa mentalidade, é nessa certeza que eu queria que você pensasse e refletisse sobre o nosso inimigo. Ele é real, astuto, extremamente forte, mas derrotado. O nosso inimigo, e uma das coisas que você não deve e não pode sentir quando se fala que nós temos um inimigo, e ele quer te destruir, ele quer te deixar em maus lençóis, o inimigo quer armar ciladas, e ele está o tempo inteiro fazendo isso. Uma coisa que você não pode sentir ao pensar sobre isso é medo. Nós não podemos ter medo do nosso adversário, ele está derrotado. Ele está derrotado. É real, muito forte, astuto, teimoso e ardiloso, mas está derrotado, vencido pelo sangue do Cordeiro. E é assim que eu gostaria que você observasse que o Novo Testamento tem um teor combativo, tem um teor que nos chama a guerra, tem um teor, assim, um tom, há um tempero no Novo Testamento que nos chama a luta, que nos chama ao combate, que nos chama a guerrear. Em Hebreus capítulo 10, versículo 32, se puder pôr esse na tela, ele diz assim: contudo lembrem-se dos primeiros dias em que depois de serdes iluminados, suportardes uma grande provação e sofrimento. Então se lembrem, desde o começo da sua fé, vocês foram chamados e vocês estão lutando. Vocês estão guerreando, desde o início, desde que vocês foram iluminados, vocês estão suportando provações e sofrimentos. Deus está agindo no meio das lutas, Deus está agindo no meio das guerras, e nós precisamos ter certeza de que isso está acontecendo. A vida do cristão é assim. Hebreus capítulo 12, versículo 4, ele diz, logo após aquele belo versículo que diz que nós temos que manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da fé, Jesus, aquele que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou toda a dor e todo o sofrimento. Versículo 4 diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Ou seja, na guerra contra o pecado, na luta contra o pecado, na luta pela fé, vocês ainda não morreram. A verdade é essa. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que vocês não foram perseguidos até morrer. Porque cristãos morrem pela fé até hoje. Até hoje cristãos são perseguidos e morrem pelo nome de Cristo. O que ele está dizendo é, na guerra contra o pecado, vocês não foram provados na carne, mas vocês estão sendo provados. Vocês estão sendo testados. Vocês devem lutar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 diz assim: portanto não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, como quem esbofeteia o ar. Eu não estou brincando de guerra, nós estamos em guerra, nós estamos correndo uma corrida, nós estamos batalhando pela fé. Filipenses 1:27 diz assim: portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que dessa maneira, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, Paulo dizendo, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes em um só espírito, combatendo unânimes em pró da fé evangélica. Então, o que Paulo está dizendo, né? Ainda que eu não vá até vocês, ainda que eu não volte à cidade de Filipos, que eu ouça, que o testemunho que eu receba é que vocês estão unidos em aliança, em um mesmo espírito, lutando, combatendo, defendendo a fé evangélica. Existem muitos textos que poderiam ser citados aqui nesse contexto, para mostrar que nós como cristãos estamos em guerra. Nós verdadeiramente temos que lutar de forma valente pela nossa fé.
Existe a expressão, né, dos cães de Lutero, que nós não precisamos defender a Deus, porque Deus não precisa ser defendido. Mas assim como um cão defende o seu dono, ainda que ele não possa ganhar do adversário pela sua própria força, ele vai no mínimo rosnar e latir. Nós deveríamos ser mais ou menos assim. Ainda que nós não precisamos lutar a guerra de Deus, a gente não vai bater em ninguém, a gente não vai xingar ninguém, você não vai entrar em debates calorosos no fogo da carne, mas você vai rosnar, você vai latir pela fé, pela verdade. Todas as vezes que ameaçarem aquilo que é eterno, todas as vezes que ameaçarem aquilo que é fixo, aquilo que é firme, aquilo que é eterno, verdadeiro e salvífico, aquilo que manda as pessoas para o céu ou para o inferno, nós devemos vociferar a verdade de Deus. Nós devemos de fato brigar pela verdade, né? Recentemente o Brasil está nessa loucura de bebê reborn, e parece que está todo mundo falando disso, e quem está vendendo está gostando muito. Mas a verdade isso é um problema muito anterior. A gente perdeu há muito tempo atrás, a ponto de hoje pessoas adultas brincarem de boneca, como se isso simulasse a maternidade, como se isso simulasse uma família. O problema é muito mais profundo do que apenas uma boneca caríssima, eu acho feia, que vai para o SUS, né? Chegamos a esse extremo. Nós precisamos gritar a verdade, senão esse tipo de coisa acontece. Senão esse tipo de coisa se torna comum, corriqueira. Nós precisamos levantar a bandeira da família, da maternidade, dos filhos, do casamento, da verdade de Deus. Nós precisamos gritar o óbvio, porque o diabo quer fechar os nossos olhos àquilo que é simples. E o Evangelho é a boa nova mais simples e verdadeira de todas. Eu gostaria de voltar e pensar sobre um dos inimigos de Israel. Israel teve muitos inimigos na sua história. Nós poderíamos citar vários. Os filisteus talvez sejam os mais famosos, que aparecem repetidamente, lá desde os jebuseus, até de fato construírem a Filistia. Os filisteus estão atrapalhando Israel. Mas eu queria voltar um pouquinho mais e conversar contigo a respeito dos amalequitas. Em Êxodo, capítulo 17, os amalequitas são o primeiro adversário de Israel. Antes de Israel chegar à terra, antes de Israel ser Israel, enquanto Israel ainda era um bando de ex-escravo que passou a vida fazendo tijolo e arrumando palha, trabalhando para Faraó, era um bando de gente, é um povo que não está bem configurado, não está bem estabelecido. Êxodo 20 é o texto que registra a entrega dos 10 mandamentos. E Amaleque aparece em Êxodo 17. Amaleque já está perseguindo, atrapalhando, sendo uma pedra no sapato de Israel, muito no início da sua história. Muitos inimigos de Israel deram trabalho, mas Amaleque foi algo assim constante. Ele começa, e a gente precisa pensar de onde vem Amaleque, quem são os amalequitas? Eles são descendentes de Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos, lutavam desde o seu ventre. O Senhor declarou de que o mais novo serviria ao mais velho. E isso se cumpre quando Esaú demonstra ignorar completamente os preceitos de Deus e vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de sopa. Você deve lembrar dessa história. Quando Esaú estava caçando, ele volta para casa, está cansado, está faminto, Jacó está cozinhando, Jacó é caseiro, Jacó é mais novo, né, dentre os gêmeos, está em casa trabalhando, e aí ele diz, não, tem comida, eu posso adiantar as coisas para você, mas desde que isso custe o direito da tua bênção de filho mais velho. E Esaú troca o seu direito de filho mais velho, o direito de primogênito, por um prato de comida. O que Esaú está demonstrando aqui? Que para ele o símbolo, que para ele a ordem, que para ele aquilo que Deus estabeleceu, é algo que pode ser feito de qualquer jeito. E de qualquer jeito a gente resolve. Dava para resolver depois. Só que Esaú ali vendeu o seu direito de primogenitura. A Bíblia diz que Esaú vai chorar amargamente. Esaú vai amargar essa decisão. A partir de então, há uma ira entre os dois. Esaú jura matar Jacó, Jacó foge, vai lá para a casa de Labão. Aí é lá que ele vai conhecer as suas esposas, trabalha 14 anos. Conhece, é dessa história que nós estamos falando. Quando Esaú então foge, a Bíblia diz que ele tem algumas mulheres, algumas concubinas. E dessas relações, nasce então
Amaleque, que é neto de Esaú. Amaleque, então, já nasce numa linhagem, num contexto extremamente complicado, de inimizade, de contenda, de intriga, de vingança e de um concubinato, filho de uma concubina. Esse povo se estabeleceu no deserto de maneira nômade. Então, eles não tinham uma cidade, eles não tinham um lugar onde eles permaneciam, eles eram nômades, eles ficavam andando pelo espaço. E vagando pelo espaço, eles se tornavam ainda mais perigosos, porque você não sabe onde eles estão. Eles estão à espreita, eles estão à beira do caminho. Qual era a estratégia dos amalequitas? Atacar os mais fracos, atacar os vulneráveis. Qual era a estratégia que o amalequita usava? Atacar pelas costas, esperar o inimigo estar desapercebido, distraído, e então atacá-lo. Roubar de quem? Das crianças, dos idosos, dos doentes que vão ficando para trás na caravana e acabam ficando desprotegidos. Essa era a estratégia de Amaleque. Ele é injusto, ele não declara guerra, ele ataca de maneira a ser desleal. É um ataque de surpresa, é um ataque ao mais vulnerável. Se você é forte e é mau, roubar do mais fraco é a estratégia mais simples que se pode adotar. Era isso que os amalequitas faziam. Essa era a sua prática. A sua maior fonte de renda era o saque. Como eles eram nômades, eles não se fixavam, então eles não produziam muitas coisas, eles não criavam muitos recursos para comercializar. A sua maior fonte de renda e riquezas vinham dos saques que eles faziam. Então, em Êxodo 17, quando eles atacam a Israel, o Senhor se levanta e ali Amaleque recebe o juízo da sua história. É nesse contexto, é nessa história que Moisés sobe ao monte e fica com as mãos erguidas, abençoando a batalha. Enquanto Josué está lá embaixo, Moisés está lá com os braços erguidos. E a Bíblia diz que enquanto Moisés ficava com os braços erguidos, Josué prevalecia na guerra. Quando Moisés baixava os seus braços, por estar cansado, Amaleque prevalecia sobre a guerra. Então Arão e Hur estão lá auxiliando Moisés, puxam uma pedra, sentam Moisés numa pedra e ficam segurando os braços de Moisés erguidos. É assim que Josué vence Amaleque na primeira guerra. Só que ali eles não são totalmente destruídos. Muitos fogem, muitos correm com os camelos e cavalos, eles vão fugir. Só que Deus deu a ordem: Amaleque deve ser destruído. Ele não é um inimigo comum, ele não é um adversário, ele não é um problema. Ele é injusto, ele é desleal, ele é mau. Amaleque não está combatendo nas regras do jogo. Amaleque é inimigo. Amaleque é um símbolo. Como eles não conseguem destruir Amaleque aqui, eles vão aparecer de novo lá no reinado, agora de Saul. Quando Saul enfrenta os amalequitas, e Samuel diz: você deve destruir tudo, Saul. Saul, dessa batalha, nada deve vir para o reino. Tudo deve ser destruído. Você não vai trazer nada, não tem despojo dessa guerra. Os amalequitas precisam ser eliminados. A geração deles não pode continuar. O que Saul faz nessa batalha? Ele vence essa batalha. E aí ele separa as melhores ovelhas, os melhores bois. Não mata o rei. Agag fica junto com Saul. Ele não é executado. Saul não obedece à ordem de Deus. Então Samuel, com a voz, profecia, palavra de Deus, vai até a Saul e diz um daqueles textos mais famosos do Antigo Testamento. Quando Samuel olha para Saul e diz: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque Saul estava dizendo: não, eu trouxe o melhor para oferecer em sacrifício a Deus. Olha que intenção boa minha. Peguei do inimigo e vou dar a Deus. Trouxe lá do que tinha o inimigo e vou entregar a Deus. Vou oferecer ao Senhor. Só que Samuel vai dizer: Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus lhe deu uma ordem. Ele não pediu a sua opinião. Ele não pediu os seus comentários, as suas notas de rodapé. Ele não perguntou se tinha ovelha e gado bonito, belo, aproveitável. O Senhor lhe deu uma ordem: elimine. Nada desse inimigo pode continuar. Nada desse inimigo pode permanecer. Então, aqui é Samuel que vai ser o instrumento de Deus
Só que nesse momento Saul já falhou tanto que os amalequitas continuam. Eles não foram destruídos. A sua geração permanece. Nos dias de Davi, antes dele ser rei, quando ele está escondido na cidade de Ziclag, lá no meio dos filisteus, os amalequitas atacam a cidade de Ziclag. Levam tudo. Levam mulheres, levam gado, levam tudo. E então Davi pede ao Senhor se ele tinha autorização para guerrear, para vencer os amalequitas. E Deus diz a Davi: vai, porque eu vou lutar ao seu lado. Davi vai com os seus valentes, guerreia contra Amaleque, retoma todos. Todos voltam vivos. Esse é um grande milagre. Os amalequitas não mataram nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum idoso. Ninguém que foi levado foi destruído. Deus restaurou a Davi aquilo que Amaleque tinha levado. Aquilo que os amalequitas haviam roubado, Deus restaurou através da mão de Davi. Avançando um pouquinho mais na história, lá no livro de Esther, quando você sabe que os judeus estão sendo perseguidos mais uma vez. Mordecai está com a sua prima, e ela é muito bela, muito bonita. Ela passa no concurso de beleza real, se torna a esposa do rei, é então selecionada para dentro do palácio. E quando os judeus estão sendo perseguidos, ela fica em silêncio, fica com medo, fala: eu não posso pedir nada ao rei, eu preciso esperar o rei chegar até a mim, eu não posso solicitar nada. Então Mordecai vai até ela e diz: olha, se você acha que o juízo não vai chegar para você agora, saiba que o Senhor vai te alcançar depois. Deus é justo, Ele te pôs nesse lugar, Esther, por um motivo. Ele te pôs nesse lugar talvez exatamente para isso. Então Esther se arruma, vai até o cetro, esperar, né, o rei no jardim. Então o rei chama a Esther. Quando Esther revela o seu plano, quem era o inimigo? Era Amã. E a expressão usada para ele é filho de Agag, ou Agagita. Existem algumas teorias de que Agag, na verdade, é descendente de Amaleque. Então Amã, provavelmente, era um descendente dos amalequitas, que outra vez estava perseguindo a Israel de maneira indireta, buscando eliminar, acabar. E ali, naquele contexto, seria de fato o fim do povo judeu, seria o fim daquela história. Mas o Senhor muda a história mais uma vez. O Senhor opera livramento ao seu povo. Então a gente percebe que os amalequitas, eles não são apenas um inimigo comum. Eles não estão apenas brigando por território. Os amalequitas não estão simbolizando apenas um adversário que está buscando os recursos. Os amalequitas também se juntam com os midianitas para roubar trigo lá na época de Gideão. Os amalequitas também estão lá. Então esse é um povo que ele não está interessado apenas em brigar por recursos ou por território. Esse inimigo está interessado em destruir o povo de Deus. Espiritualmente, eu gostaria de simbolizar, ou de trazer o símbolo desse inimigo, como aquele que persegue o povo de Deus. Se os amalequitas naquele tempo foram destruídos por Deus, porque o seu povo, porque Saul falhou, porque o seu povo não conseguiu abatê-los, esse espírito que persegue, que é injusto, que espera o seu povo estar distraído, que ataca os mais vulneráveis, que busca as crianças, os idosos, os doentes, que ataca sempre no ponto mais falho, ele nunca desapareceu. Na história do povo judeu, nós vemos, você não precisa ir muito longe, não precisa ser um mestre de história para saber que a nação de Israel é perseguida na história recente. O povo de Israel é odiado pelo mundo. O povo de Israel é odiado pela política. O povo de Israel é sancionado e recebe notas de repúdio da ONU mais do que a Rússia. O povo de Israel, de fato, tem um espírito que o persegue. Há uma oposição ferrenha a esse povo. E nós, como povo de Deus, mais do que Israel, que está hoje guardando a terra prometida, que está guardando o lugar da promessa de Deus, nós que carregamos o próprio Deus, andando por esse mundo onde jaz o maligno, somos alvos da oposição do adversário de Deus. Hoje nós não lutamos por território, não guardamos uma terra, não zelamos apenas um fato histórico, nós levamos a verdade de Deus aos quatro cantos da terra. Nós que não éramos nada, nós, como aqueles servos
lá no banquete do rei, que convidavam todos para a festa, porque os primeiros convidados tinham muitas desculpas para ir ao banquete do rei. Nós somos aqueles que estão indo buscar os outros dos outros, os coxos, os mancos. Nós estamos enchendo a festa do rei, nós estamos indo em nome de Jesus como igreja, nós estamos indo onde ninguém iria, onde o homem não pode ir, onde o psicólogo não pode resolver. O evangelho, a verdade de Deus está alcançando essas vidas. E o espírito de Amaleque não suporta a ideia de que nós estamos avançando sobre esse mundo, sem restrição de território, sem restrição de nacionalidade, sem restrição de língua, de etnia, de nação. Nós estamos ganhando para Deus povos de toda tribo, língua, nação e etnia, onde nós estaremos de joelhos diante de Deus. O espírito de Amaleque não suporta essa verdade, porque nós, não tendo nada, estamos saqueando o inferno, porque nós não temos nada, não somos, não da nossa força, não é a nossa oratória, não são os nossos argumentos, não é a nossa influência. Sejamos sinceros, a gente faz muito pouco com as nossas palavras. Eu sou professor, mas eu sei o quanto a minha palavra não vale nada. Você fala, você explica, e só a minha palavra não vai ser atendida. Precisa de persuasão, repetição, um exemplo, ordem, autoridade. A nossa palavra não faz nada, mas a palavra de Deus na nossa boca pode muito em seus efeitos. Ela não volta vazia, não volta vazia. E o espírito de Amaleque está diante de nós, nos resistindo. Por isso eu gostaria de pensar nesses versículos que nós lemos inicialmente. Se fortaleçam na força do Senhor, no poder do Senhor, na força do seu poder. Enquanto Amaleque, o nosso adversário, procura os momentos de fraqueza, distração, enquanto ele procura os momentos em que você não está percebendo o que está acontecendo, esse inimigo muitas vezes não te ataca de frente, não declara guerra, não anuncia o pecado, não anuncia o seu intento de guerrear. Ele procura brechas, procura falhas, procura rachaduras na nossa armadura, procura lugares onde ele possa semear uma semente de dúvida, de questionamento, de culpa, para que você se sinta indigno. E lembrete, nós somos, sempre seremos, mas como aqui já cantamos, é graça. É tudo graça, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça. Difícil é entender isso na verdade e saber que o diabo não pode te condenar, não pode te acusar, porque nós estamos escondidos debaixo da graça de Deus. Muitas vezes a gente, pelo nosso orgulho, a gente se impede de obedecer aquilo que Deus está mandando, porque como Saul a gente quer escolher o melhor, quer ver o que faz sentido, quer identificar aquilo que pode ser feito. Assim como Amaleque lutava e procurava a fraqueza, a distração, os vulneráveis e os cansados, o pecado tem a mesma estratégia. As tentações têm a mesma estratégia. O diabo continua nos atacando e avançando contra o povo de Deus, buscando coisas que parecem inofensivas, coisas que parecem estar resolvidas, mas a ordem de Deus é: elimine totalmente, destrua, não deixe vestígios daquilo que te enfraquece, daquilo que é pecaminoso. Deus ordenou que os amalequitas fossem completamente destruídos, sem deixar absolutamente nada para trás. É desse jeito que Ele nos chama a eliminar completamente o pecado das nossas vidas. Nós não podemos deixar nenhuma pequena parte. Nós não podemos guardar nada para ser resolvido depois. Foi exatamente essa a ruína de Saul. Foi exatamente esse o momento em que Deus disse a Samuel, e Samuel chorou muito, porque Samuel amava a Saul. Quando Deus disse a Samuel: eu estou rejeitando a Saul. Saul não tem mais lugar de rei no meu povo. Saul caiu, Samuel. Saul será destituído. Eu vou levantar uma geração forte.
Eu vou levantar a raiz de alguém pequeno que vai permanecer. Eu vou pôr alguém no reino segundo o meu coração. Mas Saul caiu. A ruína de Saul esteve em não obedecer à ordem de Deus de eliminar o amalequita. Em guardar pequenas coisas. Em guardar coisas que talvez ele julgou, de fato ele queria oferecer a Deus. Quem sabe a intenção de Saul não foi apenas enganar Samuel, mas de fato ele queria fazer um grande banquete e mostrar ao povo, olha só o que tiramos do inimigo. Só que o que eu tiro do inimigo e vou querer oferecer a Deus não custa nada. Davi depois vai dizer, a gente não pode oferecer a Deus aquilo que não nos custou nada, a oferta precisa ter valor. Nós precisamos entregar aquilo que custa diante de Deus. Eu não ofereceria a Deus aquilo que não me custou nada. Assim o Senhor diz a Saul, nós precisamos eliminar Amaleque. E Saul cai exatamente por isso. Quantas vezes na nossa vida o pecado, ele nos persegue em pequenas coisas, pequenos comportamentos, coisas que parecem ser de família, de criação, traço de personalidade, contra os quais nós precisamos lutar consistentemente e destruir aquilo que é pecaminoso. Nós precisamos guerrear contra a nossa carne, contra os nossos ímpetos, contra a nossa vontade de fazer justiça com as próprias mãos, contra a nossa boca suja, contra o seu coração duro, contra a falta de perdão. Nós precisamos lutar contra os vícios, todos eles, absolutamente todos, não apenas o cigarro e a bebida. Nós precisamos lutar contra aquilo que nos prende. Nós precisamos abrir mão daquilo que amarra o nosso corpo, tira a nossa saúde. Nós precisamos viver a vida plena e abundante que Deus nos deu, declarando guerra ao nosso inimigo. Nós precisamos declarar guerra. O estado de guerra, antes de qualquer coisa, ele levanta uma bandeira de vigilância, de atenção extrema. Nós brasileiros, nos foge a realidade, né? O contexto de guerra, glória a Deus por isso. Mas nos foge a percepção de confronto, né? De batalha. A gente está muito isolado do mundo e de qualquer inimigo. Glória a Deus outra vez por isso. Mas quando a gente pensa em contexto de guerra, imagine um continente europeu. Hoje, os países estão, isso não é teoria da conspiração, isso está acontecendo. Quase todas as nações da Europa estão criando campanhas para que o seu povo aprenda a sobreviver. Crie estoque, armazene água, guarde comida. É real. Até Noruega, Suécia, Finlândia, os nórdicos, todos os países da Europa estão falando para a sua população, pode ter guerra, de verdade. Nós nunca estivemos tão perto de uma guerra real quanto agora, na história recente. E eles estão dizendo, se prepare para fugir, se prepare para ficar preso dentro de casa, se prepare para não morrer de fome e não passar mal nos primeiros dias. O Estado não vai conseguir te atender, faça alguma coisa por você. Porque o estado de guerra, a ameaça, levanta exatamente isso. A certeza de que eu preciso sobreviver. Eu preciso estar pronto para o pior. Eu preciso estar pronto para qualquer coisa. Eu preciso estar pronto para levar a minha família, guardar as coisas, separar mantimentos, proteger os pequenos. O que eu faço numa situação de bombardeio? O que eu faço numa situação de ataque terrestre? O que eu faço numa situação de guerra? Glória a Deus que não estamos nesse contexto. Mas como cristãos, o que eu faço diante dos ataques do diabo? Como cristão, como eu protejo os meus pequenos do avanço inescrupuloso e cruel do diabo em desenhos, músicas, canções, palavreados? Eles estão avançando contra os nossos pequenos, e o que eu, como cristão, em estado de guerra, vigilância e pronto, como Efésios, é que a minha Bíblia está virada, então fica em cima aqui, por isso, tá? Efésios, capítulo 6, diz, nós não lutamos contra carne e contra sangue, mas nós lutamos contra principados, nós lutamos contra as potestades, nós lutamos contra os príncipes das regiões celestiais deste século. Nós lutamos contra. A gente não fica apenas defendendo, eu brigo pelos meus, eu luto em oração por aquilo que Deus me deu, eu guerreio e declaro que aquilo que Deus estabeleceu é verdadeiro, é fiel e não vai cair.
Eu declaro que o matrimônio que Deus me deu vai ser restaurado, não vai ser destruído. Não vai ser a mulher adúltera que vai destruir o teu casamento. Não vai. E por quê? Porque você luta contra isso em oração. Você não vai brigar, você não vai lutar, mas você vai declarar que existe um Deus que é maior que qualquer intento de Amaleque contra a sua vida. Qualquer avanço do inimigo contra as nossas famílias, nós precisamos estar atentos, alertas, nos levantando contra tudo. Amaleque está buscando as coisas pequenas. Ele está procurando os vulneráveis, os cansados, os doentes. Nós não podemos deixar nenhuma parte desprotegida. Em estado de guerra, nós estamos alertas, vigilantes, o tempo inteiro orando e sabendo o que é que Deus quer, o que é que Deus faz. Eu não vou, e a gente não pode viver em função do nosso trabalho. A gente não pode viver em função da faculdade. A gente não pode viver em função de limpar a casa. Embora todas essas coisas sejam lícitas, maravilhosas, e Deus nos deu, só que a gente não pode abrir mão da vigilância que o Senhor nos deu para identificar os ataques de Amaleque contra as nossas vidas. Nós não podemos. Eu tenho uma criança pequena, minha criança pequena, é engraçado como a gente vai percebendo que eles sabem tudo, né? Eles não sabem nada, mas eles percebem tudo. Esses dias eu pus musiquinha para tocar lá, e daí era o pula, 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 da Aline Barros, sabe? Pula, 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 vem com a nossa turma. E a Abigail não sabe pular, né, ainda, embora ela tente muito. E daí no pula, 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 eu achei que ela não estava nem escutando, e ela estava lá tentando pular. Porque olha só que extraordinário, né? Eu não estou nem prestando atenção, não ensinei, não falei nada, e ela está ouvindo a letra e está entendendo do jeito dela, mas ela está entendendo o que está dizendo. Hoje eu pus de novo para tocar, ela no gira-gira, ela está girando também. Então, enfim, a gente não percebe. Eu não sei. E se eu não vigio? E se eu deixo qualquer coisa entrar? E se eu coloco Galinha Pintadinha para cantar? A Galinha Pintadinha, embora seja muito lindinha e sejam músicas da nossa, como é o nome? Do folclore, né? Da história brasileira, grande parte delas vem de centro de umbanda, de terreiros, grande parte. E eu percebi isso quando os meus sobrinhos eram pequenos. Eu falei, nossa, mas quem que é o mestre André, né? Eu falei, nossa, a roda do mestre, isso aí eu falei para minha mãe, isso aí deve ser aqui, ó, eu não sei se eu estou vendo, mas, ó, a roda do mestre André, não sei, não. Falei para minha mãe, né? Aí, eu trabalhei com algumas pessoas que eram umbandistas. E aí eu descobri que não é da minha cabeça, que é real. Até se essa rua fosse minha, é tudo música que tem a ver com entidades, com espíritos, que eram usadas dentro das rodas. E a gente canta na nossa casa para criança, sem perceber. O povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos lutar. Em estado de guerra, a gente escuta qualquer coisa. Em estado de guerra, se alguém pisa num graveto, eu escuto a 4, 5, 6 metros de distância. Alguém se aproxima. Em estado de guerra, em situação de alerta, nós estamos prontos a lutar, a brigar e a defender aquilo que Deus nos deu. Então, será que nós estamos eliminando Amaleque das nossas vidas, ou a gente guarda aquilo que é bonitinho? Ou a gente preserva aquilo que é melhor? Aquilo que parece inofensivo, embora, mas não, isso aí é exagero, né? É exagero. Isso é fanatismo. Será que a gente não está agindo de maneira a deixar que pequenas coisas destruam as nossas vidas, como foi com Saul? Saul destruiu a sua vida e as gerações futuras, a sua descendência, porque decidiu errado, decidiu não obedecer aquilo que Deus havia lhe instruído. Assim como Deus garantiu a vitória contra Amaleque, assim como Deus disse, Davi pode lutar, eu vou destruir eles. Assim como Deus disse, vão e destruam. Saul, eu estou te dando a vitória, Saul, obedeça. Eu vou vencer por você, Saul. Nós hoje não precisamos lutar contra as nossas forças, com as nossas forças, mas nós precisamos entender que a guerra que nós guerreamos, a guerra que nós declaramos, Ele já nos deu a vitória contra o domínio do pecado e da morte.
Nós somos mais do que vencedores. É por isso que nessa guerra você não sente medo. O inimigo, ainda que ele tente te amedrontar e te parar, lembre-se que o verdadeiro amor derramado em nossos corações, ele lança fora todo o medo. Aqui a pergunta fica: quem são então os seus inimigos? Onde está o Amaleque dos nossos dias? Esse espírito que persegue o cristão, que persegue o povo de Deus, onde ele está nos tocando? Nós, como irmãos, como igreja, possamos dar nome. Talvez hoje, sem pensar muito, você pode dizer: tem Amaleque que precisa ser destruído, tem porta que precisa ser fechada, tem amizade que precisa ser encerrada. Muitas vezes tem situações de tentação que precisam acabar. Deus está dizendo, é para destruir, não é para querer achar que você é forte. Do pecado você foge, do inimigo você resiste. Mas você só vai resistir a Amaleque, você só vai ficar em pé diante do inimigo se você estiver debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, ele tem que fugir de nós. Não é você que vai se mudar, não é você que vai sair. Os incomodados, nesse caso, nosso adversário, ele que se retire. Eu estou falando algo que nós precisamos tomar como verdade para os nossos dias. A gente tem que parar de assumir uma postura de não fazer nada, mas sermos combativos em Deus, porque Ele já nos deu a vitória. Como povo de Deus, nós avançamos, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar na força do nosso Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria de chamar a banda também. Esqueci de chamar a banda. Louvado seja Deus. O que é que foi que Deus te chamou para eliminar, para destruir, e talvez continuou te perseguindo e te acompanhando? Amaleque, ele não é apenas a ovelha bonita, né? Esse espírito de perseguição, de oposição ao povo de Deus. Não é só a ovelha bonita que Saul guardou, que Saul levou para dentro de casa. Não é só isso, mas ele também é aquele que procura o vulnerável, o cansado, o fraco, o decepcionado. Talvez você está vivendo e sentindo que a frustração te deixa vulnerável. Talvez o excesso de trabalho te deixa tão cansado, e Amaleque vai tirando e cauterizando coisas que você antes se importava, valorizava, brigava por isso. E os dias vão passando, e Amaleque você nem viu, porque Amaleque veio pelas suas costas. Perseguiu o que ficou, perseguiu o que está cansado, o que foi machucado. Assim nós devemos estar. E eu vou ler mais uma vez esses versículos de Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Saia daqui fortalecido em Deus e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Em nome de Jesus, que hoje você não lute contra aquilo que não é seu inimigo. Em nome de Jesus, hoje, que você não lute contra aquilo que não é adversário, mas que você resista no dia mau, porque o dia mau vai chegar, porque a batalha vai te alcançar, porque o nosso adversário, ele quer o nosso fim. Ele é astuto, ele tem dardos inflamados, ele busca como o lobo, como o leão, procura a ovelha.
na borda, aquela que cai, aquela que se prende na cerca. Ele quer o nosso fim, irmãos, isso é real, é verdadeiro. Mas nós vamos nos levantar, como a palavra do Senhor nos diz, firmes, fortalecidos, revestidos da força do poder de Deus, para resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar junto com você. Nessa manhã o Senhor talvez te deu direção, te fez lembrar de algo, ou simplesmente pôs no seu coração de que você precisa acender a fé, acender a chama, voltar a acreditar, voltar a enxergar. Eu não quero te dar muitos exemplos, porque eu tenho por certo que Deus já te mostrou onde está no seu caminho Amaleque, onde ele tem atacado, o que ele tem feito. E Deus hoje, em nome de Jesus, te reveste na força do poder dele, para você sair daqui firme. Você vai continuar firme, você não vai cair, não vai ceder, não vai brigar, não vai discutir, você não vai responder na mesma moeda, porque a força não é tua, a estratégia não é tua, o argumento não é teu, vem da força do poder de Deus. Em nome de Jesus, se você puder e quiser, venha até a frente, nós vamos orar junto. Enquanto a banda louva o nome do Senhor, apresente a Deus e abra o teu coração diante dele. Aleluia.